Os militares estão preparados para um apocalipse zumbi? Nos últimos anos, acentuaram-se os fenômenos naturais ao redor do mundo, numa espécie de cadeia de eventos muito séria e que deixou milhares de pessoas desabrigadas, machucadas e mortas. E também tinham aquelas despreparadas que entrou para o olho do desastre e passaram dias sem condições alguma de mantimentos e proteção, permanecendo à mercê a eventos consecutivos, até serem resgatadas mortas ou com muita sorte vivas. Apesar de acharem pouco provável um evento de grandes magnitudes classificados como um ataque zumbi, o avanço da ciência e tecnologia nos mostra uma possibilidade muito alta. Há dezenas e milhares de testes em animais com micro-organismos resistentes, medicamentos que causam certas alterações neurológicas que incapacitam o indivíduo acometido cognitivamente, passando de estado mental coerente para um carro desgovernado e sem freio, e diversas manipulações e conservação do corpo com o intuito de reviver o ser já falecido. Na literatura, um zumbi é, em circunstâncias muito simples, um morto-vivo, um indivíduo que morreu e posteriormente ressuscitou, muito descrito em desenhos, filmes e livros, que tomou corpo e se enraizou em todo o mundo. Mas realmente seria possível um apocalipse zumbi? E será que estamos preparados para um evento dessa dimensão? Ao que parece, atualmente a resposta é sim, pelo menos para os militares dos Estados Unidos. O Comando Estratégico dos Estados Unidos seria o encarregado de assumir essa responsabilidade, já que possui a missão de impedir um ataque estratégico e empregar forças, conforme as instruções, para garantir a segurança dos americanos e de aliados. As responsabilidades designadas pelo comando incluem dissuasão estratégica, operações nucleares, operações espaciais, operações conjuntas e espectros eletrônicos, ataque global, defesas antimísseis e análise e direcionamento. Quando se fala em apocalipse zumbi, levanta-se a possibilidade de um ataque químico ou biológico do inimigo. Foi por isso que em 2011 o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou uma estratégia para combater um potencial apocalipse zumbi, com o Comando Estratégico Americano desenvolvendo e publicando o Complan 888811, um plano altamente detalhado de ação contra zumbis, preparado por um grupo de oficiais subalternos como parte de um exercício de treinamento. O documento, que chamou a atenção do público há alguns anos, possui isenções de responsabilidade do governo, incluindo um aviso em letras vermelhas na primeira página do arquivo, informando aos leitores que a tarefa se baseava em um cenário completamente fictício. O Complan 888811 estabeleceu uma estratégia de 31 páginas em 3 partes. Primeiro, crie e defenda um plano defensivo para proteger a humanidade de predadores alucinantes. Segundo, estabeleça procedimentos para erradicar qualquer ameaça de zumbi. Terceiro, restaure a lei e a ordem para uma economia dominada pela guerra. A leitura deste documento é muito interessante. Resumindo em aspectos mais importantes, as orientações dos militares em caso de ataque não seriam exatamente como nos cinemas. Não veríamos as Forças Armadas dos Estados Unidos deixadas de lado durante o início da invasão. Sim, esse é o termo usado repetidamente no documento, invasão. É certamente a maneira mais precisa de conceituar o desastre que se seguiria a uma infecção por zumbis. Os próprios zumbis são classificados em 8 categorias, desde os mortos-vivos comuns, criados através de bactérias e patógenos no ar, e zumbis de magia do mal, criados por uma fonte mística e desconhecida, até os zumbis vegetarianos que comem alimentos herbáceos e saciam seu desejo interminável por grãos. Destas 8 categorias, apenas uma é baseada na realidade, quando houve uma ameaça potencial de zumbis de frango, que teve origem em um incidente em 2006 em Petaluma, na Califórnia, quando a eutanásia mal-sucedida de aves usando monóxido de carbono resultou em galinhas assombradas rastejando pelas pilhas de outras galinhas mortas e andando até os seus corpos morrerem por falência múltipla dos órgãos internos. Mais precisamente, as hordas de mortos-vivos que correm pelas ruas devem ser tratadas da mesma maneira que tratariam outros invasores vivos e perigosos. Isso significa que os objetivos devem ser em proteger a população não infectada e eliminar os invasores. Entretanto, os zumbis não podem ser dissuadidos ou barganhados, portanto, devem ser destruídos. Tão logo, a princípio, os Estados Unidos e o governo seriam passados aos militares temporariamente.
e uma das prerrogativas em conter a invasão é impedir que os zumbis cheguem aos grandes centros ou áreas protegidas. As estradas devem ter barricadas e bloqueadas nos pontos de verificação. As autoridades locais terão a tarefa de manter suprimentos de alimentos não contaminados a eles próprios e aos cidadãos. Mas se nada disso funcionar, a evacuação será solicitada, com a polícia local e os militares encarregados de não permitir que os sobreviventes retornem para familiares, amigos e entes queridos. E qualquer um que fizer isso deve ser deixado para trás. Espera-se que as forças militares destacadas levem suprimentos suficientes para operar por 40 dias, após os quais os planejadores acreditam que a maioria dos zumbis morrerá por decadência ou falta de comida. A dificuldade, como confessam os planejadores, é que os militares dos Estados Unidos talvez não possuam comida e água suficientes para que as forças necessárias sejam empregadas por tanto tempo sem reabastecer. Algo incomum de se ocorrer, mas nesse tipo de apocalipse seria coerente, é que o plano prevê que sobreviventes humanos invadam delegacias de polícia, lojas de artigos esportivos e armamentos em busca de armas. Aparentemente, isso é visto como um recurso, não como uma falha do plano estratégico militar. A comunicação em rede nacional e as transmissões militares seriam enviadas sem codificação, para que os sobreviventes as interceptassem e soubessem onde se conectar com as forças militares. O direito internacional e o direito nacional americano regulam as operações militares, apenas no que se diz respeito à vida humana e animal. Entretanto, a calamidade se refere a zumbis. Portanto, não é de se admirar que o plano preveja o uso de armas nucleares no território dos Estados Unidos, conforme necessário. Finalmente, quando a emergência terminar, o governo será devolvido às autoridades civis.